Bom dia, a paz do Senhor. Leia comigo esta palavra, porque Deus, Ele quer falar ao teu coração. Deus, Ele quer falar ao teu coração. Hoje, aonde há alegria, zombaria e festa. Hoje, aonde há alegria, zombaria e festa. Assim diz o Senhor. Deus vai acabar com a alegria e com a festa e com a zombaria. Deus vai acabar com a alegria, com a festa e com a zombaria contra a tua vida, diz o Senhor. Lá em Juízes, capítulo 16, verso 23, leia comigo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Então eles estão acreditando que o Deus dele, Dagom, entregou Sansão, um escolhido de Deus, um servo de Deus, que carrega propósito na sua vida. Então eles têm esse pensamento, que o Deus dele entregou Sansão nas mãos dele. E é algo que eu e você precisa ter na nossa mente. Se você sabe a quem você pertence, se você pertence a Deus, até quando os inimigos põem a mão em nós, não é... Eles pensam que o Deus deles entregou. Mas não foi o Deus dele. Foi uma permissão de Deus. Uma permissão para a destruição. Uma permissão para aniquilar. Não você, mas os inimigos filisteus. Mas os inimigos de Deus. Entenda. Quando puseram as mãos em Jesus, Ele deu a própria vida por livre e espontânea vontade. Ele não ofereceu resistência. Ele não chamou os anjos. Por quê? Porque Ele sabia, eu estou debaixo da palavra, a palavra vai se cumprir. Que palavra? São 3 dias apenas aqui que eu vou passar nessa prisão, nesse sepulcro. Porque Deus agiria em toda a situação. Então ele fica ali. 3 dias ele ressuscita. Deus envia o anjo. Deus tira a pedra. Deus traz terremoto. Deus abala a terra. Porque o que prevalece é a palavra. O que prevalece é a soberania de Deus. É o que Deus determinou lá no céu. Porque Deus manda no céu e Deus manda na terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom. Assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos os inimigos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão, olha a zombaria, para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois, o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Veja, Sansão estava já com um pensamento dentro de si. Porque Sansão, embora tenha ido parar naquele lugar, eu vejo na palavra de Deus de que ele sabe quem ele é e quem Deus é. Essa é a importância da sua alma. Saber quem Deus é e quem é você. Então você vê Sansão em silêncio. Sansão não falou palavras alguma. Mas ele já estava agindo, porque ele sabia: eu vou orar a Deus.
eu vou falar com Deus. Porque Sansão na sua vida carrega um propósito. Então Sansão sabia quem era e quem era Deus. E nós iremos entrar na oração de Sansão. Então veja, o templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Olha a zombaria. O que foi que aconteceu? Eu acho que é... Deixa eu abrir aqui. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com... Depois Daniel, depois de Ezequiel. O que foi que aconteceu em Daniel 5? Que pagou com a própria vida a zombaria. Quem pagou com a própria vida? O banquete do rei Belzazar. Eu não tava nem ia falar, mas o Espírito Santo tá trazendo. Então, esse rei pega os objetos preciosos do templo de Deus. Ele dá uma festa, leva esses objetos para a festa, só para resumir, falando com as minhas palavras. E a palavra de Deus que vai dizer para ele, só um minutinho, deixa eu procurar aqui. Esse rei até queria dar presentes a Daniel, mas Daniel não quis. Daniel não quis os presentes da mão desse zombador. Lá em Daniel 5:22 fala: E o Senhor, ó rei Belzazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus. O Senhor não deu glória a Deus. Aquele que tem o poder de matar ou deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Você não deu glória a Deus, mas está zombando, está bebendo, está pegando os utensílios sagrados, aquilo que é sagrado, os utensílios do templo. Aleluia! E então, Daniel, olha aqui, alguém que está levantado e que está falando a verdade. Então Daniel diz: não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Peres quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belzazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belzazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Então ele pagou com a própria vida e o seu reino foi entregue nas mãos de outro. Você vê que essas pessoas que zombam sabem do poder de Deus, mas as suas ações revelam algo: não temem a Deus, não temem.
não teme. E é interessante que nesse Daniel tem uma parte que fala, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Tem uma parte que fala assim, que ele falou: pecou contra o céu. Pecou contra o céu. Porque mexeu naquilo que para Deus é sagrado. Não é porque estava na posse da Babilônia, porque Deus tinha permitido que os utensílios fossem levados, que era para meter a mão de qualquer jeito e zombar. E utilizar no escárnio. Veja. E aí você vê aqui. Então Sansão, verso 28. E Sansão orou ao Senhor dizendo. E Sansão orou. E Sansão conversou. E Sansão falou com Deus. Porque quando nós sabemos a quem pertencemos, que somos o povo de Deus, somos o povo de Deus, pertencemos ao reino Jesus Cristo, sabemos que não estamos só, e sabemos o que é inimigo e o que é contrário a Deus, nós oramos para quê? Para que as obras do inferno sejam destruídas. Porque desde o princípio de todas as coisas, que ele quer fazer interferência no plano de Deus, nos projetos de Deus, no projeto contra a vida do ser humano, no projeto dos relacionamentos, no projeto da comunhão, da paz, da saúde, da obediência, do relacionamento com Deus. Ele, desde o princípio, que quer fazer interferência, mesmo ele sabendo quem Deus é, mesmo ele sabendo o poder de Deus, ainda assim, ele luta contra as coisas de Deus. Então não abra espaço para ele, mas esteja no lugar de escuta, de atenção e de aprendizagem, de ouvir a voz de Deus e de obedecer a sua voz e não a voz do diabo. Quando nós não obedecemos às palavras de Deus, estamos dando escuta à voz da serpente, nos diz o Senhor. Então Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, Senhor soberano, peço que lembres de mim. Por favor, dai-me força só mais esta vez. Por favor, dai-me força só mais esta vez. Então ele queria que Deus lembrasse dele para quê? Para que Deus desse força para quê? Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Me vingue dos filisteus. Então veja, aquilo que fizeram de mal para com ele, o inimigo, aquilo que o diabo trouxe de mal para a sua vida, fez interferência na sua vida, trouxe dor e sofrimento, ele se voltou contra o diabo. Ele não se revoltou contra Deus, ele se voltou contra o diabo. E a palavra de Deus diz: por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Então uma grande desgraça caiu sobre a cabeça dos inimigos. E eles pagaram com a própria vida a zombaria, o escárnio e por não temerem a Deus. Então a palavra de Deus mostra que Sansão lembrou quem ele era e a quem pertence. Não é Sansão que destruiu os inimigos. A força que fez ele derrubar aquelas colunas e o teto cair sobre a cabeça dos inimigos que estavam zombando, que estavam ridicularizando, veio de Deus.
E a palavra de Deus nos diz lá em Juízes, né? 13, capítulo 13, verso 5. Quando é anunciado o nascimento de Sansão, o propósito da vida dele, para você entender. Porque tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus. O menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Juízes, capítulo 3, no verso 1, que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, o povo de Deus estava na mão dos inimigos. E Sansão estava sendo levantado para livrar o povo de Deus das mãos dos inimigos. Então, você vê aqui no final que Sansão lembra o propósito da sua vida. Porque Sansão pede força, Sansão pede para Deus olhar para ele. Sansão quer sim, quer a vingança, mas essa vingança que ele quer é contra os inimigos. Então o diabo pode ter roubado a tua pureza, roubado por um tempo o teu relacionamento com Deus, ter enganado, ter mentido, ter feito tantas coisas. E o que hoje você quer, o que você ora. Então se você quer estar neste lugar de revolta, se revolte contra a pessoa certa, contra os inimigos, as obras do diabo. As obras contra a pureza, contra a violência, contra a santidade, contra a adoração ao único Deus, contra a mentira, o engano, a vitimização, contra as ameaças de Jezabel, contra os profetas de Baal. Então, eu não sei o que ele roubou de você e que área ele atingiu. Então, Sansão pede força para destruir os inimigos. Então, se antes superambudou o pecado, peça a Deus para hoje superambudar a santidade, a separação, a entrega total, uma vida de serviço a Deus, uma vida de obediência às suas palavras. Que se é para continuarmos vivos, que seja para a glória do seu nome, que seja para que ele encontre espaço em nós, para realizar a sua vontade, o seu desejo e manifestar aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer realizar, porque nós desprezamos a nossa vida nesse mundo, mas queremos viver para Cristo, queremos viver para obedecer a Cristo, queremos viver para obedecer ao reino de Jesus Cristo. Então essa oração está alinhada com o coração de Deus, porque contra essas coisas, esse projeto, é esse lugar que nós sempre quisermos ir, que Deus sempre quis: relacionamento, intimidade, santidade, obediência. E tudo correrá bem na minha vida e na sua vida. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.